A arte de ser vulnerável, a arte da vulnerabilidade. O que é a vulnerabilidade? Esses dias eu vi um vídeo muito legal. O título era assim: o último degrau da inteligência é se fazer de burro. E isso entra em parafuso, porque na nossa vida, o que é imposto pra gente é que a gente se imponha, que a gente fale o que a gente acredita e que a gente não aceite, né? Como eu já falei em alguns vídeos aqui. Só que eu acredito que exista um equilíbrio. E eu venho estudando sobre esse equilíbrio, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês. Como a vulnerabilidade tem me ajudado a me tornar uma pessoa muito melhor. A menina do vídeo trouxe um exemplo que é daquele filme Os Incríveis, eu acho. Tem um personagem que tem um poder de correr muito rápido. Eu não sei se é isso. Tô tentando lembrar aqui pra trazer pra vocês. E aí ele tem esse poder, né? E ele participa de uma corrida. E ele poderia muito bem ter ganhado a corrida, assim, normalmente. Só que o pai dele foi falando pra ele ir mais devagar e mais devagar. E ele ganhou em segundo lugar. E aí depois ela fala que ele teve o sentimento de ganhar e não precisou mostrar o seu poder todo, né? E aí eu fui ler os comentários e tinha até um cara que comentou assim: quanto mais eu vivo, mais eu aprendo que a vida é igual o pinguim do Madagascar. Sorria e acene, rapazes. Sorria e acene. Não, só sorriam e acenem, rapazes. Sorriam e acenem. E o que essa fala, essa frase de ser vulnerável tem me ajudado na minha vida? Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo que menos é mais. E isso é muito contraditório para a realidade que a gente vive hoje. A realidade que a gente vive diz que a gente tem que consumir mais, comprar mais, ser mais, fazer mais. E quanto mais eu estudo, mais eu aprendo sobre a calma, sobre a paciência, sobre exatamente se fazer de burro. Por que isso é tão contraditório com o que a gente tem hoje nas redes sociais, na internet, na pressão? Então eu comecei a olhar para esses lugares, gente, onde eu não estou disposta a ser vulnerável, aonde eu estou tentando dar conta de tudo. E aí eu passei e passo por esse processo, né? Eu acho que é um trabalho de vida, como eu venho falando aqui para vocês, mas o processo de desacelerar, de soltar o apego, de relaxar e ser a energia que se requer para cada momento. Então, comparado ao que eu já fui muito estourada. Gente, eu era o tipo de pessoa, por exemplo, quando eu namorava, eu era o tipo de pessoa que quando tinha uma briga eu já terminava logo. Eu pegava minha aliança, jogava no mato, não quero mais saber, chega, pra mim já deu, eu me viro, eu dou um jeito. E isso, se você é mulher e tá escutando esse vídeo, é muito pesado. A gente dá conta de tudo, a gente querer ser tudo, a gente... Essa é uma vida que não é leve, de forma alguma. E aí eu venho estudando sobre isso, né, alguns pontos também, e percebi que, e muitas vezes na minha vida, eu botava muita força em muitas coisas e não estava disposta a ser vulnerável, a ter paciência, a ter calma, a soltar o controle. E, gente, soltar o controle são coisas pequenas, às vezes você não percebe. Por exemplo, eu vou deixar esse papel aqui, porque eu sei que se eu deixar esse papel aqui, essa pessoa vai ver e aí eu vou ter esse resultado. E o que acontece com o controle? Toda vez que você tenta controlar as coisas, você vai ter só o resultado que você controlou. E às vezes pode demorar muito, né, com dificuldade, sem facilidade. Agora, quando você solta o controle, fala, vou deixar onde for leve pra mim, e não importa o que aconteça, vai dar tudo certo. Aí você cria N possibilidades. Porque quando você solta, o professor Olho Couto, ele fala muito sobre isso. Quando você solta o controle, as N possibilidades estão disponíveis. Agora, quando você controla aquilo, que é só aquele resultado, você vai ter aquele resultado. Então, é a mesma coisa, sei lá, vamos supor que você quer uma casa. Universo, eu quero uma casa, eu quero uma casa, eu quero uma casa. E aí você faz ali a sua lei da atração. Eu quero uma casa verde, tem que ser uma casa verde, tem que ser nesse lugar. E aí, do nada, um parente que você odeia te dá uma casa, quer te dar uma casa, mas ela é azul e ela não fica naquele lugar. O que você faz? Não, eu não quero. Primeiro porque você rejeita, porque é uma pessoa que você odeia. E odiar alguém fala mais sobre você do que sobre a pessoa. Então, quanto mais a gente fica nesses espaços de controle,
forte, dar conta de tudo, ser tudo e fazer mais do que a gente pode, mais a vulnerabilidade vai indo embora e mais você atrai dificuldade para sua vida. Então hoje, aonde você não está disposto a receber a facilidade que está disponível para você, mas quem não escolhe receber ela é você. Então esse assunto tem mexido tanto comigo, eu tenho aprendido tanto. De um mês pra cá, eu tenho dado uma desacelerada nas minhas redes sociais. Isso tem sido muita contribuição e eu escolho desacelerar cada vez mais. Porque eu percebi que ali é uma indústria assim para você se julgar, para você se culpar, para você se comparar. E quanto mais atenção você dá para aquilo, mais aquilo te consome. E não é uma questão de vulnerabilidade, porque ali você não pode errar, né? Você não pode ser você mesmo. Você sempre tá fantasiando ali para as pessoas. Por isso que eu escolhi ficar com o YouTube, porque o YouTube é uma plataforma aberta pra gente conversar o que for leve, divertido. Eu sei que as pessoas que escolhem consumir meu conteúdo é um vídeo de 10 minutos, não é uma pessoa que tá ali só pra saber da minha vida. E se tiver também, tá tudo bem. Mas eu tenho escolhido dar uma desacelerada, sabe? Se você tem pensado nisso também, este vídeo é um sinal pra você desacelerar, pra você focar mais na sua energia e como você pode receber as coisas na vida com mais facilidade. Guardar o ego no bolso, falar, cara, onde eu não tô disposto a criar uma vida mais leve, mais tranquila e mais saudável pra mim. E voltando pra frase que eu disse no começo do vídeo, né? Que o rapaz, ele deixa de vencer a corrida, ele poderia vencer a corrida, ele poderia ter ganhado o primeiro lugar e tal, mas aí até o pai dele fala assim, olha, você ganhou esse segundo lugar, isso já é bom. Você competiu, teve o prazer de competir e você também não revelou o seu superpoder. Então, quanto da gente, em alguns lugares, quer a aprovação do outro, quer ser aceito pelo outro e você não precisa de nada disso. E aí a menina fala que o último degrau é você se fazer de burro. E é muito contraditório, né? Com toda essa pressão que coloca na gente. E estudar sobre a calma, sobre a paciência, tem me ajudado muito. Igual quando a gente lê a Bíblia, a gente vê, Deus fez o mundo em 7 dias. Ele poderia fazer assim e criar tudo, mas não, teve ali um tempo, né? A Bíblia traz esses trechos, essas parábolas e faz a gente refletir muito, porque não é sobre o que está escrito ali, é sobre o que quer ensinar pra gente. E no 7º ele descansou. Então, o que requer de você hoje para que você tenha uma vida mais leve, para que você tenha uma vida mais tranquila e você solte toda a pressão que você está colocando em certas coisas? E quando você solta, aquilo anda.